Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da língua grega. Na aula de hoje nós estudaremos o presente do indicativo médio passivo. Mas antes de entrarmos propriamente dito neste tempo verbal, nós vamos relembrar as características dos verbos gregos. O verbo grego tem modo, que diz respeito à forma com que o verbo se relaciona com a realidade. Tem tempo, que diz respeito ao quando ou como a ação do verbo aconteceu. Um verbo grego também tem voz, que diz respeito à relação entre o sujeito da frase e o verbo. E os verbos gregos também têm pessoa, que diz respeito a quem praticou aquele verbo, se fui eu, tu, ele, nós, vós, eles, o sujeito da ação do verbo. A voz do verbo no português pode ser ativa, eu faço, ou eu canto. No português nós também temos a voz passiva, eu fui feito, eu fui cantado. No grego, além da voz ativa e da voz passiva, nós também temos a voz média. É quando o sujeito pratica ação em si mesmo, ou para si mesmo, ou de si mesmo. Neste caso, nós teremos o que em português a gente chama de reflexivo. Ele cortou-se, ele cortou a si mesmo, ele cortou-se. Então isso seria a voz média no grego. Mas no grego, a voz média pode apontar também para a intenção do sujeito, ou seja, o sujeito praticou a ação para si mesmo, não necessariamente em si mesmo, mas para si mesmo. O que então apontaria para a intenção do sujeito, a força, a vontade com a qual ele praticou aquela ação. Por isso, então, uma boa tradução seria ele praticou com força, ou ele fez com empenho, como traduz o nosso reverendo professor João Alves dos Santos. Nós temos, então, a voz média como uma voz reflexiva, ou, dependendo do contexto, apontando para a intenção do sujeito em fazer aquela ação com empenho, com força, com uma intenção especial envolvida naquela ação com a qual ele está, aquela ação praticada. O aspecto verbal do presente, é bom relembrar, é um aspecto linear, tem a ideia de continuidade e não a ideia de algo feito apenas uma vez. Portanto, no grego, nós temos a seguinte conjugação do verbo no presente do indicativo médio passivo. O verbo lio é o nosso verbo exemplo, liomai, lie, lietai, liometa, lieste, liontai. E o infinitivo, liestai. A tradução, a melhor tradução então para liomai, que significa do verbo lio, que significa soltar, ou eu solto, ou eu estou soltando. No presente do indicativo médio passivo, nós temos que lembrar tanto que é passivo quanto que é contínuo. Portanto, a tradução ficaria liomai, eu estou sendo solto. Lie, tu estás sendo solto. Lietai, ele está sendo solto. Liometa, nós estamos sendo soltos. Lieste, vós estáis sendo soltos. Liontai, eles estão sendo soltos. E o infinitivo, liestai, estar sendo solto. Melhor maneira de decorar alguma coisa, de memorizar alguma coisa, é com música. Portanto, nós escolhemos aí o Jingle Bells para decorar essas terminações pessoais médio-passivas primárias, que serão usadas não só no presente do indicativo médio-passivo, mas também em outras vozes. A musiquinha fica assim: O maieietai, o metaestiontai, o maieietai, o metaestiontai. Cante comigo para você decorar essas terminações. O maieietai, o metaestiontai, o maieietai, o metaestiontai. Decorando então esta música, você terá decorado as terminações pessoais do presente do indicativo médio passivo, que também são terminações usadas em vários outros tempos verbais gregos. Eu espero que você decore e que isso lhe seja útil para a leitura do grego antigo, do grego helenista. Até uma próxima lição.